Olá, vamos para mais um problema de geometria espacial, esse da UFSCar de 2008. Não é um problema trivial, ele necessita de construções auxiliares, de conceitos da geometria plana, aliás, como todo problema da geometria espacial, apesar de ser uma situação comum. Então, o comum aí seria um sólido dentro do outro. Então, a inclusão de um sólido. Isso acontece bastante. Tem aquele famoso caso, o problema da FUVEST, se não me engano, em que é colocada uma azeitona dentro de uma taça de martini. Você tem uma esfera que está dentro de um cone, né? E assim por diante. Dica para resolver esse tipo de problema: veja sempre de outra perspectiva. Então, se você tem uma esfera dentro de um cubo, por exemplo, e é dado no problema o cubo, né? A esfera ali e tal, veja de cima, por exemplo. Quando você for ver de cima, você vai ter algo que é bem mais simples de perceber as propriedades dessas duas figuras. Então, pontos de contato, falei no vídeo passado. Problemas de geometria. Ache pontos importantes e depois ligue esses pontos formando figuras simples. Pontos importantes, no caso da inclusão de sólidos, são os pontos de contato. Então aqui eu tenho os pontos de contato da esfera com o cubo. Ao ligar esses pontos, por exemplo aqui, eu percebo que o diâmetro da esfera é igualzinho, tem a mesma medida da aresta do cubo. Então, se eu precisar do raio dessa esfera para calcular o volume, é só pegar metade da aresta. Ah, mas eu não tenho aresta. Você vai ter dados para chegar na aresta. E assim por diante. Então, uma dica muito importante: veja problemas de geometria espacial com inclusão de sólidos de outra perspectiva. Imagine-se olhando de lado, de cima, aquele problema, para você tirar essas propriedades importantes. No caso do problema da UFSCar, eu tenho uma pirâmide dentro de um paralelepípedo reto retângulo. Cadê a pirâmide? Uma pirâmide não é com aquela base bonitinha, quadrada, que nem a pirâmide do Egito? Não, não necessariamente. Então, para esse caso, você tem que a pirâmide, ela tem o vértice no ponto A e a base nos pontos C, D, B. Depois, se precisar, dê um zoom aí no celular ou no computador para ver os detalhes da figura. O que é dado no problema? Essa figura, não o que está em vermelho, esses tracejados em vermelho, não. Esse eu coloquei como construção auxiliar. Inclusive a pergunta do problema é justamente esse Hzinho aqui. Então pergunta-se no problema qual é a distância do vértice B do paralelepípedo até o triângulo ADC. Então o triângulo ADC é dado, está achurado inclusive, está num cinza um pouco mais escuro. E essa construção aqui, essa altura do triângulo ADC, fui eu que fiz. E a pergunta fui eu que fiz agora. Então, a distância de B até o triângulo ADC, distância sempre numa perpendicular. Qual é a distância aqui do meu dedo até o chão? Não vou fazer assim, não vou fazer assim. Vou pegar uma perpendicular do meu dedo ao chão e meço essa distância. Então, mesma coisa, de B até o triângulo, fez uma perpendicular aqui. E atingiu exatamente esta altura do triângulo isósceles ADC. Primeiro, isso não precisa fazer no problema, porque um problema, inclusive, não é um problema dissertativo, é um problema de múltipla escolha. Então não precisa fazer isso, mas faça como exercício. Demonstre que o triângulo ADC é isósceles. Demonstre que este ponto está na altura desse triângulo isósceles, né? Então aqui tem 90 graus, altura do triângulo isósceles. Demonstre isso. Você aprende muita matemática com demonstrações. Então, continuando a técnica para a resolução do problema de geometria. Pontos importantes da figura.
Estão todos aí. Posso nomear esse aqui de Hzão, já está. Esse aqui de E, por exemplo. Então, os pontos importantes estão todos aí. Eu preciso da distância Hzinho. Ótimo. Agora vamos à pergunta. Já falei em vídeos anteriores. Você consegue resolver o problema de geometria quando você aproxima os dados da pergunta. Aproxima fisicamente mesmo. Consegue colocar dados dentro de uma figura em que a pergunta estiver. Então, a pergunta, o Hzinho está, esse segmento, está dentro de uma outra figura? Não. Está completamente solto aí dentro do paralelepípedo. Então vamos ver se a gente consegue colocar esse Hzinho dentro de outra figura. Ligue pontos importantes que não estão ligados. B com E, por exemplo, é uma ótima ligação. Porque daí eu já coloco o Hzinho dentro do triângulo AEB. E já tenho propriedades desse triângulo AEB. Quando eu faço essa ligação, eu já percebo, um pouquinho tudo, quando eu faço essa ligação, eu já percebo que o EB, esse segmento EB, ele é metade da diagonal da base do paralelepípedo. Demonstre isso também. Demonstre. Por que, né, a diagonal passa pelo ponto E? Né? Se passar por E é justamente metade, porque esse ponto E está na diagonal DC. Eu já estou dando dica de como demonstrar. O ponto E está na diagonal DC. Né? O ponto E está à mesma distância, por exemplo, daqui e daqui. Então tem que estar na diagonal. Demonstre, escreva isso. Escreva. Demonstrações, como eu disse, são importantíssimas para aprender matemática. E agora, dá para calcular o EB? Dá. O EB é metade da diagonal aqui. Né? Diagonal de um quadrado, aliás, porque a base é raiz de 2 por raiz de 2. Então vamos calcular aqui, por Pitágoras. Essa diagonal vou chamar de Dzinho, para não confundir com o Dzão ali da ponta. Aqui tem 90 graus, que é um quadrado. Aqui raiz de 2, raiz de 2. Então, Dzinho quadrado igual raiz de 2 quadrado mais raiz de 2 quadrado. Pitágoras. Então o D será D quadrado igual a 2 mais 2, 4, D quadrado é 4, D é 2. Se D for 2, então a distância EB vale 1. Já tenho mais esse dado para o triângulo em que está a pergunta do problema. Vou inclusive redesenhar esse triângulo ao lado para ficar mais fácil de visualizar tudo isso. É um conselho também você redesenhar a principal figura. Não redesenhe tudo, né? Não redesenhe cada figura aí do paralelepípedo do lado, porque perde tempo. Só a figura em que estiver a pergunta. Então a figura da pergunta está no triângulo, aqui tem 90, que é o ponto B. Posso pegar, fazer assim, o ponto A viria para cá, o ponto E para cá. E a pergunta do problema é justamente essa altura H. Pronto, redesenhei a figura. Agora, pensando nos vértices, nos segmentos, põe os valores. Não vai fazer visualmente. Ah, esse aqui é aquele ali. Não, não faça assim que você erra. Pense nos segmentos. Então, o segmento AB vale raiz de 7. Cadê o AB aqui? Está aqui. Raiz de 7. O que mais eu tenho? H é a pergunta do problema. Eu tenho BE. BE. BE, que é esse segmento aqui, cateto do triângulo retângulo maior. O segmento BE vale 1, acabei de calcular. Eu preciso do Hzinho. Então, vamos relembrar as relações métricas no triângulo retângulo, muito importantes, tanto para a geometria espacial quanto para a geometria plana. Relações métricas no triângulo retângulo. Você tem, posso fazer MN aqui, M, N, Hzinho, B e C. Pronto.
Normalmente é assim que vem em todo livro didático, as relações métricas no triângulo retângulo. Gente, ficou meio escuro, mas eu consigo me mexer sem estourar a luz, isso é ótimo. Ficou um pouco escuro a lousa, mas acho que dá para perceber bem. Depois ponha nos comentários se a imagem ficou boa, que eu vou arrumando a iluminação, fiz o melhor que deu aqui para não estourar, pelo menos quando eu me mexo. Então vamos lá. Lembrando das relações métricas. A vezes H igual a B vezes C. H quadrado igual a MN. Coloquei essas duas primeiro porque nessas duas relações é que você vai ter justamente a pergunta do problema. A vezes H igual a B vezes C, H quadrado é MN. Ainda, que outras relações eu tenho num triângulo retângulo? Pitágoras. A quadrado é B quadrado mais C quadrado. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção desse cateto na hipotenusa. Então B quadrado é A vezes M. C quadrado é A vezes N. Então todas aí. Todas aí. Essas relações métricas, não vá tirar isso na hora. Isso tem que ser decorado. É claro que as relações métricas, elas saem de semelhanças de triângulo. Semelhança do triângulo da esquerda com da direita, do grande com da esquerda, do grande com da direita. De todas essas semelhanças saem essas relações. Mas decore, não tire na hora isso que demora. E agora, o que eu preciso? Bom, essas duas aqui, com essas duas eu acho o H. O que eu tenho? Falta o A. Para fazer A vezes H igual a B vezes C, porque B e C eu tenho. O que é esse A? Esse A é a distância EA. Eu tenho a distância A? Não, não tenho a distância A. Consigo calcular a distância A? Onde está a distância A? Esse segmento EA está em alguma figura? Sempre assim, você resolve qualquer coisa por perguntas. É uma sequência de perguntas que vão te aproximando cada vez mais da resposta. Então, esse EA, ele está em alguma figura simples, porque ele está num triângulo retângulo ABE. Então vou por aí. Triângulo retângulo, vou redesenhar aqui. Você tem 90 graus aqui no vértice B. Você tem o A. O AE é justamente o que eu quero. Vou chamar de X. Vamos chamar de Azinho, né? Porque ele é Azinho mesmo. O AE é o Azinho daqui de cima. E o EB vale 1. O AB vale raiz de 7 dado do problema. Pronto. Outro Pitágoras. Então A quadrado é igual a raiz de 7 quadrado mais 1 quadrado. A quadrado é 2 raiz de 2. Fizeram rápido essa conta? Essas contas intermediárias têm que ser feitas de cabeça. Só de olhar já saiu o resultado. Não vá desenvolver tudo isso. Raiz de 7 ao quadrado é 7. 1 ao quadrado é 1. Não. 7 mais 1, 8. Raiz de 8, 2 raiz de 2 já simplificado. Certo? Então, acostume-se a fazer essas contas rapidamente. Então, o A já vale 2 raiz de 2. E onde eu vou usar esse A? Aqui. A vezes H é igual a B vezes C. H é igual a BC. O A é 2 raiz de 2. O H é desconhecido, justamente a pergunta do problema. O B vale 1 e o C vale raiz de 7. Então, finalmente, o H será raiz de 7 por 2 raiz de 2. Tem que racionalizar isso. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Tá aqui. Raiz de 7 por 2 raiz de 2. Bom, racionalizar, vou ter que multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Também faça isso de cabeça. Não vai escrever tudo bonitinho ali. Acho que nem numa prova dissertativa precisaria. Uma prova dissertativa você teria que demonstrar algumas coisas aqui, né, como eu falei, mas é prova de múltipla escolha. Nem coloquei as alternativas aqui, mas vai dar alternativa B para essa questão. Não coloquei as alternativas porque não é um problema que dá para fazer, que dê para fazer eliminação de alternativas. Então,
Finalizando, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, raiz de 7 vezes raiz de 2, raiz de 14, 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 vezes ele mesmo, dá 2, vezes 2, 4. Então, raiz de 14 por 4, que para o caso dessa prova, da UFSCar de 2008, depois quiser procurar a questão, é a alternativa B. Quando as questões tiverem textos muito longos e tal, aí eu gravo a tela, acompanho a leitura com vocês para ir destacando os dados principais, mas esse problema da UFSCar dá essencialmente essa figura. Então veja, não é um problema trivial, precisou de construções auxiliares, dessa visualização do que está acontecendo ali, as melhores construções auxiliares para resolver o problema. Então isso é muito importante. E a dica desse vídeo, uma das dicas é justamente você mudar a sua perspectiva ao visualizar problemas de sólidos inscritos e circunscritos. Então, tem uma figura dentro da outra, veja de cima, veja de lado, né, para ver como você percebe ali as propriedades. Isso é muito importante. E sólidos inscritos e circunscritos são um assunto muito importante para qualquer prova em que caia a geometria espacial. Como já disse, então, geometria é uma parte essencial de qualquer prova de vestibular. Vamos treinar bastante geometria, depois a gente passa para funções. Até chegar no fim do ano, que vão ser as provas, a gente vai ter visto bastante geometria e bastante função. Os principais assuntos de qualquer vestibular para a matemática. Então, inscreva-se se você não for inscrito, já divulgue o canal, compartilhe. Assim que chegarem 1000 inscritos, e já tive aí bastante inscritos essa semana, agradeço a todos. Assim que chegarem 1000 inscritos, eu abro lives e já tiro dúvidas. Fico seguindo o computador ali, os comentários, resolvendo exercícios e tirando dúvidas na hora, né? Vai ser muito interessante. Então, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.